Estudos da Palavra, entrevistas e muitos testemunhos edificantes. Começa agora Os Remanescentes. Meus irmãos, a paz do Senhor, está começando mais um vídeo no canal Os Remanescentes, né? Mais um vídeo nesse quadro novo que nós estamos inaugurando. Já gravamos o primeiro vídeo, esse é o segundo vídeo deste quadro, Testemunhos Edificantes, né? Temos um convidado especial, um amigo, um irmão. Vou apresentar ele, mas antes quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que têm assistido esse canal, têm nos dado palavras, né, inspiradoras. Continue, vai nessa sua força, está sendo bênção. Então quero agradecer a vocês, primeiramente a Deus, né? Que é Deus que nos proporciona isso, e segundo a vocês que têm compartilhado e têm nos assistido. Que Deus abençoe. Quero também agradecer a Deus pela vida de toda a equipe, os remanescentes, né? Não sei se vocês sabem, mas não é apenas irmão Jaziel. O irmão Jaziel está aqui na frente, mas por trás dessa câmera tem uma grande equipe me ajudando, o jovem Vitor, o jovem Rodrigo, o jovem Neto, minha esposa. Tem o nosso cameraman de hoje, nosso irmão Júnior, está aqui, graças a Deus. Já estava com saudade, viu, irmão Júnior, do senhor, mas devido às ocupações, apesar dele ser um jovem, mas tem as suas ocupações, né, irmãos? Ele não estava podendo chegar, mas hoje ele chegou, para a glória de Deus. Enfim, agradeço a todos, né, que Deus abençoe. Vamos para o vídeo, vamos dar lugar na terra, que o testemunho hoje é forte para a glória de Deus. Vamos apresentar o nosso irmão, né? Nosso irmão Williams. Pai do Senhor, irmão Williams, seja bem-vindo. A paz do Senhor, Jaziel. É uma honra em poder estar nesta noite, né, nesse dia de hoje, participando desse grande evento, esse grande programa que foi delegado por Deus. E me sinto muito honrado em poder participar deste momento junto com vocês. Amém, amém. É uma honra, irmão William, estar aqui com o senhor, que eu não conheço muito bem, né? Glória a Deus, já trabalhamos juntos na obra do Senhor, ainda continuamos, né? Trabalhando juntos, né? Recentemente teve a festividade lá da campanha que o nosso irmão ele dirige, né? E não ensaiou o jogral, mas eu dei uma ajuda porque as irmãs já estavam ensaiadas, graças a Deus, irmão, é benção. A festa foi linda, para a glória de Deus. Irmão William, só para conhecimento de quem nos assiste, o senhor poderia se apresentar um pouco mais? Amém. Mais uma vez, né, eu fico feliz e como muitos me conhecem aqui na cidade de Tamandaré, moro aqui na cidade de Tamandaré, me chamo William Cavalcante da Silva. Para o mundo, para os amigos, né, ouvintes, é conhecido como Cura, né? Como Cura. E hoje eu tenho 29 anos, vou fazer 29 anos, agora em outubro, dia 11 de outubro. Isso é uma honra, é uma bênção da parte de Deus. É uma bênção, graças a Deus. É IADPE, né? É. IADPE. Faço parte hoje da Assembleia de Deus, né? IADPE. Pela misericórdia, servindo a Deus como obreiro, né, como auxiliar de trabalho também. Coopero na Casa do Senhor como dirigente de campanha em grupo jovem, uma obra que Deus tem colocado em minhas mãos para poder trabalhar e fazer frutos, né? E dar frutos. Para a obra do Senhor Jesus, isso é uma bênção. É uma coisa maravilhosa, né, irmãos? Apesar de 28 anos, a mesma idade que eu, ainda é novo, né? Comparado a muitos irmãos, ainda é novo, mas com uma grande responsabilidade, né, na casa do Senhor. É bênção. Irmão Williams, como foi a sua infância? A minha infância, Jaziel, não foi muito fácil, né? A minha infância, eu comecei, quando eu não nasci no berço evangélico, sim, né? Começando porque minha mãe é afastada, meu pai também é afastada, mas teve um tempo, a faixa aqui, uns 5 anos de idade, minha mãe foi evangélica, e nisso a gente cooperou aqui na antiga matriz, do Quarto Vieira, que hoje, né, eu sou dirigente na campanha, em grupo jovem, é uma bênção na parte de Deus, e também teve um bom tempo que o tempo foi se passando, e na minha adolescência, a faixa de 10 anos, por aí, eu me afastei da casa do Senhor, né, por influência e também motivo entre família, né? Minha família nem todos são evangélicos e por conta da influência de muitos eu acabei me afastando, minha mãe também, né, afastando do evangelho, devido também do separamento que teve com meu pai, e isso atingiu muito o lar, né?
É verdade, atinge. Quebra toda a estrutura da família, realmente. E qual o principal motivo, irmão, que fez você se afastar do caminho do Senhor? E quantos anos o senhor tinha? O principal motivo foi a dança, né? A dança. A dança. Eu, na minha adolescência, meu tio, ele tinha um grupo de dança, né? Que hoje tem por nome Swingueira. Aqui na cidade? Aqui na cidade, sim. de Tamandaré. E nisso, os meus olhos foi se enchendo, né? Achava bonito. E a partir daí eu comecei a se afastar, né? Me esfriar na igreja e se envolver muito com meus tios, meus irmãos. E acabei me afastando do evangelho e entrando nesse mundo, né? Nesse mundo de dança. E ali foi me aprofundando cada vez mais no mundo. E nisso eu passei um bom tempo, né? Um bom tempo. Eu tenho uma faixa o quê? De uns 10 anos por dentro, por aí. Minha tinha 10 anos de idade, mais ou menos. 10 anos de idade, mais ou menos. Minha adolescência, ela foi toda no mundo, né? Toda feita no mundo. Até então, porque quando eu vim aceitar Jesus, já era jovem, já era de maior. Já era de maior. Teve... o senhor falou que a parte da infância até a pré-adolescência, podemos dizer assim, o senhor passou na igreja. Isso. Esse período o senhor fez parte do departamento infantil, ciclo de oração infantil? Isso, eu fui parte das crianças ainda, a Neto Quarto Vieira, tenho uma memória, até também entrei, né, nos órgãos de louvor, tudinho, mas não me envolvia muito não, né? Era aquela criança... Entendi. Ia pro culto porque a mãe ia, sim, né? Sim. Isso, não tinha aquele compromisso mesmo dedicado à casa do Senhor. Né? Entendi. Mas estava lá, né? Mas Jesus já estava... Isso. Né? Como foi, irmão William, o senhor falou que aproximadamente aí, uns 10, 11 anos o senhor se afastou. Como foi essa vida longe da casa do Pai, da casa de Deus? A vida longe da casa de Deus, né? Quando a gente está lá, a gente pensa que está tudo bem, não é verdade? Hoje os jovens do mundo, eles pensam que está tudo bem porque o diabo ele é astuto, né? O diabo, o quanto ele fizer para você ficar preso ali, ele vai fazer. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu estava no mundo, cada vez mais eu fui me aprofundando, né, neste mundo, e o diabo ele me deu fama na área da dança, né? Muitos aqui em Tamandaré me conhecem e sabem que antigamente eu tinha uma fama muito grande, principalmente no carnaval. Quando chegava carnaval, era o nome de Williams que rolava na cidade. E nas cidades vizinhas também, né? Rio Formoso, Barreiro, São José. E isso, meu nome, ele foi muito longe na área da dança. E cada vez mais que eu me aprofundava, o diabo me acorrentava. E eu não via isso, né? Eu não via isso. Me dava fama, me envolvia no mundo. Às vezes eu chegava em festa, né? Que sempre fui um menino trabalhador, tudo com dinheiro, mas não gastava o dinheiro porque eu tinha para quem pagar para mim, por conta da fama que eu tinha, né? E os jovens daquela época se aproximavam muito de mim por conta do nome, né? E o diabo, ele trabalhou muito nessa área na minha vida. Até então, teve um momento que eu estava tão profundo nessa área que tem um bloco aqui em Tamandaré, né? Onda Amarela, antigamente, era bem conhecido. Subia aos trios para dançar com uma banda que tem por nome Marreta é Massa, etc. E nisso eles fizeram muito convite a mim para viajar com eles e dançar em outras cidades. Mas Deus chegou primeiro. Deus chegou primeiro na minha vida, porque outras coisas também que eu tenho feito nesse mundo, né? E nisso Deus ele tem chegado na minha vida de uma forma extraordinária, muito linda, né? Nesse período, assim, eu não anotei aqui não, mas no meio da conversa veio, nesse período carnavalesco, de dança e tal, chegou algum momento assim, ou um livramento, ou algo que você parou e fez, não, Deus está... Chegou muito livramento, Deus tem me dado muito livramento. Recorda de algum mais recente? Eu recordo de um que no meio do carnaval, né? Eu entrei numa discussão de briga que não era minha. Eu tomei as dores da pessoa, porque aquela pessoa estava brigando com um rapaz, e nesse momento ali, no calor da emoção, né?
eu fui defender ele e tomar as dores dele. Que era seu Que colega. era meu colega. Porque quando a gente tá lá no mundo, né? Tem aquele ditado que der pra você, dá pra mim, né? Mas na hora difícil, os colegas se afastam. É aí que a gente vê quem é amigo e quem não é amigo. Então Deus tem me dado muito livramento no mundo, muito, muito mesmo. E muitas das vezes, eu digo que foi Deus que me deu livramento, porque hoje a gente somos cristãos e tem um entendimento melhor em relação a isso, né? Muitas das brigas que tive no mundo, discussão, as pessoas me defendiam. Eu nem conhecia as pessoas, por conta da fama que eu tinha no mundo, né, na dança. E quando alguém se estranhava comigo para querer me desejar o mal, as pessoas que tinham o seu cargo mudando aí, né, eclesiasticamente, elas me defendiam, diziam, ele não, ninguém vai tocar nele não. Então eu creio que foi a mão de Deus, Deus me dando o livramento e mostrando para mim que ali não é o meu lugar, não era o meu lugar, né? E eu vi a mão de Deus sobre a minha vida, muitas das vezes. Eu creio. E esse momento, vida longe da casa de Deus, de dança, chegou a beber, fumar, essas coisas não? Foi? Cheguei a beber, né? Bebia muito. Até minha mãe, hoje ela lembra, toda vez que a gente está em família, ela agradece muito a Deus por minha vida. Porque a última vez que ela me viu bebendo, me deixaram na porta de casa. Né? Eu estava bêbado, sem consciência de nada, e apertaram a campainha de casa. E ela, quando abre a porta, veio deitado lá, vomitando e bêbado. Eu bebia muito. Ela era evangélica, desculpa interromper, ela era evangélica? Não, já não era mais. Não era mais. E a questão de drogas, se eu falar para você que eu não cheguei a experimentar, eu estou mentindo. Eu cheguei a experimentar, mas graças a Deus, Deus não permitiu ir mais adiante. Né? Porque eu experimentei ainda drogas, que hoje tem por nome maconha, porém Deus não permitiu ir mais profundo, porque eu não gostei, e a minha vida era só dança e beber, naquela época, no meu passado, né? Graças a Deus que não se aprofundou, né? Que é complicado, né? Para sair é complicado. E em meio a tudo isso, a vida longe da casa de Deus, a sua mãe, como o senhor falou, se afastou também, ou seja, não tinha mais uma base evangélica, a não ser que tenha sido alguém da família, tinha alguém da família ainda que era evangélico, que poderia estar orando pela sua vida? Tinha minha tia Jaide, né, que hoje ela é dirigente, centro de oração, minha tia Fia também, minha avó sempre foi evangélica, né? Então minhas tias era a base da família, elas sempre estavam em oração por nós, intercedendo, né? E hoje eu louvo a Deus muito pela vida das minhas tias e minha avó, que tem orado pela vida da família da gente. Graças a Deus era a coluna, né? Porque eu perguntei isso, irmãos. Eu perguntei isso ao nosso irmão porque talvez você que está nos assistindo, pai ou mãe ou irmão, irmã, tem alguém que possa estar, né, irmão William, aí no mundo das drogas, da bebida, e talvez você esteja dizendo, estourando tanto e nada está acontecendo, mas veja, as tias, a avó orando, não desistiu. O que eu quero dizer? Não desista do seu esposo, não desista da sua esposa, não desista dos seus filhos, dos seus irmãos, continue orando por ele. Já postamos nesse canal a importância de estarmos em oração, porque a oração, irmãos, é a arma mais poderosa que o cristão ele tem. Não desista dele, não. Vai chegar o tempo de Deus resgatar seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai. Vai chegar o momento de Deus para resgatar. Quem sabe através desse vídeo, se ela estiver aí na sala nos assistindo, Deus já não está tocando no coração dessa pessoa. Oh, glória, eu creio. Deus, ele é fiel. Por falar nisso, irmão Williams, e esse reencontro com Deus, como foi? O reencontro com Deus é mistério. Eita, glória. Aí é que é profundo. Eu aceitei a Jesus, né? Me rendi aos pés do Senhor num dos momentos mais difíceis da minha vida. Onde até hoje, pessoas que trabalham comigo, eles olham para mim como espelho. Né? Porque a época que eu aceitei Jesus foi a época que eu gostava. Foi a época de carnaval. Eita. Né? Porque quando chegava carnaval em Tamandaré, o nome que rolava era cura. Né? Cura, eu falo cura no termo passado, né? Então, eu lembro como fosse hoje. Eu colégio Mundo Mágico aqui,
no bairro ali, Areia Branca, Casa Nova, antiga. E nisso eu estava indo para um ensaio, né? Estava indo para o ensaio da dança, que a gente tinha um grupo de dança, né? Viajava, concurso, etc. E nisso eu estava indo para o ensaio. E meu colega também dançava no grupo. E quando eu vou chegando por trás do Mundo Mágico, que o ensaio, a gente ensaiava num galpão que tinha por trás, eu vi meu colega conversando com o irmão. E nisso o irmão estava sendo usado por Deus, né? Deus estava usando o irmão para ele. E nisso eu me aproximei e fiquei escutando também. Uhum. E de repente aquele irmão foi tomado por Deus, né? Foi tomado por Deus em espírito e começou a profetizar também para mim. Aí é naquela área, né, profunda que a gente costuma dizer, né, no meio evangelho, quando a pessoa é usada por Deus, parece que tem um raio-x, né, ali na hora. E quando ele olha para mim, ele fala com as suas palavras sendo usado por Deus e começa ali a direcionar a mim, dizendo que Deus tinha me dado livramento. E nisso eu prestei atenção no que Deus tinha para mim naquele momento, ouvi a palavra de Deus, muitas coisas profundas que Deus tinha revelado a ele, que eu na mente fiquei, como é que esse irmão sabe? Né? Como é que a gente não tem experiência? Alguém contou para ele. Alguém contou para ele, né? E nisso, Deus tomando ele, mostrando a ele a minha vida, o caminho que eu estava trilhando, e Deus tomou ele e dizia assim que o diabo estava me dando fama no mundo. E eu baixei a cabeça, na mesma hora eu comecei a chorar. E era tudo verdade, né? Porque o diabo estava me dando fama no mundo, dançava, gostava de dançar. E ali, ele falando, sendo usado por Deus, disse que Deus tinha colocado no ponto final. E que o diabo tinha planejado para mim um buraco, para mim entrar. Né? Notícia boa não é, né? Não era. De jeito nenhum. E nisso, quando ele falava essas palavras, eu via Deus, chorava, eu sabia, porque só quem sabe é quem está passando, né? Deus usando ele. E ali eu me rendi aos pés do Senhor. Aceitei Jesus, né, como Salvador da minha vida. E muitos ficaram espantados, quem estava ao redor vendo aquela cena, porque não acreditaram, né? Porque foi no tempo de carnaval. Eu gostava de carnaval. E muitos que estavam ouvindo ali, meu irmão, hoje não está mais aqui, né, o meu irmão mais velho, ele ficou calado. Que eu lembro como fosse, alguém falou para ele, tu vai deixar? Porque para eles eu era favorito na dança, né? Era o estrela. Então o diabo fez de tudo para mim não se render aos pés do Senhor, não voltar para a casa do Senhor. Então eu chorando, parecia que algo tampava os meus ouvidos para mim não escutar o que o povo estava falando, o diabo, né, espiritualmente. Então nisso, Jaziel, eu me rendi aos pés do Senhor, né? Aceitei a Jesus, voltei para casa, nem fui para o ensaio mais, né? Aí pedindo força a Deus, orava, pedia a Deus, Deus me ajude, porque não é fácil. Os convites vinham, né? Porque quando você volta para os caminhos do Senhor, é aí que a luta aumenta, né? Isso, a luta ela aumenta, o diabo ele vem com tudo para querer lhe arrastar, lhe trazer de volta para o mundo. Mas eu tenho orado a Deus, jejuado, né? Com pouca experiência que eu tinha, já os irmãos me ajudando, né? A qual, quando eu aceitei Jesus, eu não fiz parte logo da Assembleia de Deus, a qual hoje eu estou, né, servindo a Deus, mas antes fazia parte de uma igreja que era pentecostal, e nisso eu fui aprendendo muito com Deus, né, na casa do Senhor. E o diabo até então lançou uma rede sobre a minha vida no outro dia, né? Eu hoje, como fosse hoje eu aceitei a Jesus, no outro dia ele lançou uma rede para ver se me pescava para o mundo de volta. Mas em nome de Jesus não aconteceu, e hoje eu estou aqui para honrar esse Deus que é digno de adoração e louvor. Graças a Deus, que reencontro maravilhoso. Reencontro muito maravilhoso, muito lindo da parte de Deus. Muitos não acreditaram, né? A própria família também não acreditaram. Né? Hoje eu digo isso sem vergonha nenhuma, porque a experiência que a gente aprende com Deus, meu padrasto mesmo, ele sempre falava que não ia dar, que não vai dar um mês, né? Aí passava um mês, não vai dar 2 meses, passava 2 meses, não vai dar 3 meses, né? Mas isso eu sei o que era o diabo tentando querer me entristecer. Com né? certeza, querendo desvincular sua mente, querendo me desviar, jogando ali as suas setinhas. As suas setinhas, como ele gosta, né, de estar sempre fazendo isso.
Glória a Jesus. Está vendo aí, irmãos? Na rua, Deus encontrou o seu servo e está aí pregando a palavra e dando lugar na terra, como Na a gente diz aqui. terra, Irmão Williams, qual é a lição que você gostaria de ter aprendido mais cedo na vida? Jaziel, a lição que eu queria ter aprendido mais cedo na minha vida, tem várias, né? Várias lições que eu poderia ter aprendido mais cedo, né? Na casa do Senhor. A lição de vida é questão também de oportunidade que Deus nos dá para a gente aprender mais com Ele, né? Para a gente estar mais perto dEle, revestido. E antes, no começo da fé, quando eu aceitei Jesus, e de lá para cá até hoje, tive muita experiência com Deus, né? Muitas experiências. E perguntava muito a Deus o porquê eu passava por tudo isso, né? Era lapidação, Deus lapidando, preparando o vaso, né? Isso. Então, Jaziel, olhando a minha vida cristã hoje, né? Servindo a Deus como servo, obreiro da casa do Senhor, e nisso a lição que eu tenho aprendido com Deus é não deixar Deus por nada. Não deixar Deus por nada. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas, quando acontece algo na sua vida que ela não consegue chegar no seu propósito, ela quer desistir fácil do seu propósito. E eu tenho aprendido com Deus que desistir não é a coisa certa. Não é a coisa certa. Desistir não é a coisa certa. Então eu tenho aprendido muito com Deus. E muitas das vezes eu tenho deixado para trás aquilo que eu tenho proporcionado de colocar no meu coração para conseguir, e eu tenho deixado para trás. Mas hoje eu aprendi uma coisa com Deus que não é da forma que a gente quer, é a forma que Ele quer para conosco. Então eu tenho aprendido muito, e essa é uma das lições que eu carrego até hoje, que é não desistir daquilo que Deus ele tem para mim, porque um dia isso vai acontecer. Né? Eu querendo não vai acontecer. Porém, me fez lembrar agora, eu vou falar aqui para vocês ficar ciente, me fez lembrar de uma experiência muito grande que eu tive com Deus. Meu colega, nesse dia que ele aceitou Jesus comigo, né? O nome dele é Washington, né? Hoje não está mais presente, né? Você sabe disso. Ele tem aceitado Jesus. E nisso, no decorrer, ele começou a pregar, começou a desenvolver o seu talento na pregação, buscando ao Senhor. E eu lá no meu cantinho, como sempre, né, tímido, mas Deus ele sabe trabalhar na minha vida. Então, esse jovem, ele tem se afastado da casa do Senhor. Até então a gente era sócio, a gente trabalhava junto, mas chegou um momento que ele se afastou da casa do Senhor, foi preso, falta de aviso não foi, né? Isso eu já falo com um alerta para os jovens que estão nos ouvindo hoje. E nisso ele foi preso. Porém, eu estava trabalhando para mim e eu tive uma revelação de Deus. Tive uma revelação de Deus nesse período que eu via ele solto, fora das grades. E ele pegou meu número, não sei como, ligou de lá de dentro. E Deus me deu a oportunidade de falar para ele. Eu falei para ele, Jaziel, que eu via ele fora das grades, né? E que ele ia lá no meu serviço à minha procura. E ele no telefone falou, coisa boa, tá certo. Quando deu uma semana, ele saiu, né? Ele estava preso ali em Palmares, tinha saído da prisão, e ele foi à minha procura no serviço. Mas eu não estava lá. Minha avó deixou a notícia, olha, fulano de tal se soltou e ele veio aqui te procurar. Fui na casa dele, onde ele estava, na casa da mãe dele, e lá eu fui com os irmãos, a gente pregou o evangelho, falou de Deus. Porém, uma palavra que eu não esqueço, até hoje eu guardo ela, uma experiência, né? Que quando eu fiz o convite para ele, na casa da mãe dele, ele olhou para mim e disse, hoje não, eu vou resolver os probleminha aí, e quando eu resolver, eu vejo se volto para Jesus ou não. E nisso eu olhando para ele, eu me lembro como se fosse hoje, eu disse a ele, cuidado, porque pode ser tarde demais, aproveita a oportunidade que Deus te dá. Deus já te tirou de umas grades e está te dando a oportunidade de você se arrepender e voltar para ele e ter uma nova história. Mas ele olhou para mim e disse, quem tem promessa não morre. Aí eu olhei para ele e disse, morre. Quem tem promessa morre.
Porque aquele que faz a promessa, ele está pronto para cumprir. Agora, cabe a gente ou não, se quer que a promessa se cumpra na nossa vida. Tem que estar no lugar. Tem que estar no lugar, né? Tem que estar no lugar. Então, ele olhou para mim, assustado, quando eu disse essas palavras, porque tem pessoas que querem ouvir outras palavras, né? Não gostam de ouvir a verdade. E nisso eu disse, tá certo, não com força nem com violência. Mas passou o tempo, veio outra notícia. Ele veio, né, a óbito. Mataram, né, ali na cidade de Gamileira, né? Me lembro como fosse hoje. E eu tenho aprendido muito com Deus em relação a isso, né? Muitas lições de vida. Quando Deus ele quer algo, tem algo para cumprir na nossa vida, a gente tem que estar pronto ali para servir a Deus e estar disposto a atender o chamado de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque quando a gente diz um não para Deus, Deus ele fica triste com certeza, né? Porque Deus tem algo extraordinário para cumprir na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer um que está ouvindo. Cabe eu ou não, se quero viver o chamado de Deus para a minha vida. Já fica aí o alerta. O alerta. Você que se afastou do caminho do Senhor, através desse vídeo, Deus está te dando uma oportunidade. Às vezes está ameaçando. Não, esqueça esse negócio de ameaça. Eu não estou ameaçando ninguém. Como o nosso irmão falou para o amigo dele, pode ser a última oportunidade. E irmão, eu posso estar aqui gravando esse vídeo e não ter mais o remanescente, porque Jesus me guardou, o tempo é dele. Eu não sei o dia da manhã, eu não sei. Então já fico alerta para vocês. Ele falando sobre isso, o Senhor me veio à memória, irmãos, uma passagem bíblica, a qual Jesus estava no casamento, acabou o vinho, os irmãos sabem, nesse texto bíblico, e procuraram a Jesus. De imediato Jesus disse, o que eu tenho contigo, mulher? Né? Ele falou com Maria, ainda não é chegada a minha hora. Mas aí depois ele olhou para umas talhas d'água, umas talhas que estavam vazias no canto, em um lugar à parte. E aquelas talhas, os estudiosos dizem que ela era para purificação. Quando as pessoas entravam no templo, lavavam a sua mão, os pés, era uma forma de purificação. E estava tendo aquela festa e essas talhas estavam vazias em um lugar à parte. E a Bíblia diz que Jesus manda os mordomos ali, os garçons, né, que estavam naquela festa, pegar as talhas d'água, trazer, encher de água e servir ao mestre-sala. Mas veja que coisa interessante, a gente sabe que a água foi transformada em vinho, foi um milagre maravilhoso, o vinho representa alegria. Mas o que eu quero dizer, que eu lembrei com a experiência do irmão Williams, é que as talhas d'água estavam em um canto esquecido, porém ela estava pronta para o uso. As talhas elas não estavam furadas, não estavam rasgadas, não. Ela estava intacta, estava pronta para o uso. Irmão, eu estou sendo escanteado, estou sendo... Não, irmão, se preocupe não, a carruagem do rei vai passar. Jesus me prometeu algo, mas sei quem me esqueceu de mim. Se preocupe não, seja a talha d'água, deixa no seu lugarzinho, fique lá quietinho. Fique pronta para o uso, porque quando chegar no momento certo de Deus, Deus vai lá dizer, busca aquela talha ali que eu quero usar ela. Aleluia. Esteja preparado, esteja sempre preparado para a obra do Senhor. Sobre o chamado de Deus, né? Sabemos que hoje o seu auxiliar oficial, graças a Deus, é dirigente de campanha, grupo jovem, mas como foi essa chama para pregar? Onde nasceu? Como foi? A chama para... o chamado de Deus na minha vida para pregar, tem uma história, né? Muito linda também, de experiência. Eu comecei cantando, né, Josiel? Comecei tentando cantar. Rapaz, eu acho que a maioria começou assim. Eu também iniciei da mão de cantor. Eu tinha até uns 3 CD, irmão. Peguei para cantar. Eita glória! E eu passei por muita humilhação, né? Nessa questão. Porque ali você vai iniciando, né, logo no começo. Isso foi antes de eu fazer parte da IADPE hoje, né? Aí eu comecei cantando. Deus honrava fortemente, glória a Deus. Mas tudo experiência, né, de Deus. Aí depois chegou o tempo que eu disse, não dá pra mim não. Cantar dá pra mim não, né? Mas isso não é pra você ficar triste, né? Que tá começando a cantar, continue, né? Isso é a minha experiência com Deus, né? Então, Jaziel, a chama para pregar, ela sobreveio na minha vida quando eu olhei a situação, a falta da pregação do Evangelho, né, do meio do jovem, né?
E eu via os jovens cantando, lindo, pregando tudinho. E quando eu comecei a evangelizar, né, a gente evangelizava essa área aqui mesmo que você mora aqui, antigamente não tinha muitas casas, né, as casas abandonadas. E novo na fé, né, eu com meus amigos, irmãos, a gente evangelizando. E isso, naquele meio ali, eu vi que Deus tinha algo lindo para a minha vida na área da pregação, né? Até hoje eu estou aprendendo com Jesus, com o nosso amigo Espírito Santo, tem me ensinado muito, me orientado em certas coisas. Aí veio a chama, né, por pregar a palavra de Deus. E até hoje eu lembro a minha primeira pregação. Né? Eu preguei com a Bíblia que eu achei no lixo. Meu Deus. Foi. Ela só tinha o Novo Testamento. Nisso, eu estava passando, quando eu olhei assim pro lixo, eu vi uma Bíblia bem fininha lá. Aí eu estava escalado para dar uma palavra nesse dia, à noite, né, na igreja na qual eu fazia parte, que fica ali hoje, a barraca de Dodó ali, não sei se o senhor lembra. Lembro. Aí minha primeira pregação foi ali. E nisso eu levei a Bíblia, digo, eu vou pregar com essa Bíblia. Aí eu fui com ela e Deus tem honrado, né? Vidas foram impactadas pela palavra de Deus, né? E nesse dia Deus salvou também. Que bênção. Foi lindo da parte de Deus, eu saí muito feliz, né? Agradecendo muito a Deus. E a partir dali eu comecei a me dedicar mais na palavra, oração, jejum, buscando. E a sede foi aumentando, né? Quanto mais eu buscava, a sede ela aumentava pelo Evangelho de Cristo. Então isso foi muito marcante na minha vida. Que coisa maravilhosa. Eu lembro uma vez eu estava passando por Tijolo, hoje é bem do lado, bem né? do lado. Mas antigamente era mais para frente um pouquinho. Eu lembro como eu congregava lá em Porto Tijolo, junto com meu irmão presbítero de Jesaías. E aí, quando eu passava do culto, eu via vocês lá no lugar. Às vezes o culto terminava, vocês desciam a gradezinha até a metade e ficavam lá orando. É bênção, é bênção. E hoje, como o senhor se descreve? Hoje eu se descrevo uma pessoa, né, casado. É importante. Uma das promessas que Deus tem cumprido na minha vida, né? Amém. Hoje eu sou uma pessoa casada, mais maduro, né? Com a mente totalmente diferente de antes, né? Isso, mais dedicado à casa do Senhor, né? Sensível mais ao Espírito Santo. Glória a Deus, é importante. Por isso é importante nos dias de hoje que estamos vivendo, né? Porque o inimigo ele tenta de tudo para querer tirar o foco da gente, né? Isso, principalmente na área da pregação, né? Na área da pregação. É espinhosa. É espinhosa, é peso, né? Isso. E quando a gente também trabalha com campanha em jovem, a gente tem que ter todo cuidado, né? Isso. Tem que estar blindado, né? Blindado, revestido, como diz em Efésios, né? Capítulo 6. Revestido das armaduras de Deus, né? Todo revestido. Então hoje, cada dia mais eu busco, né, a perfeição, né? Preparamento, né, na casa do Senhor. Hoje eu me sinto muito feliz, né, pela pessoa que eu tenho hoje ao meu lado, que é sua prima, né? Sua prima, tem me ajudado muito. Né, foi uma mulher de Deus que Deus tem enviado para me ajudar no meu ministério, porque o ministério do homem é a família, né, a mulher. Com certeza. Então, hoje eu me sinto uma pessoa muito feliz. Graças a Deus. Quem era aquele William, para o William dizer agora. É uma bênção. E qual o conselho, irmão William, para a gente encerrar aqui, mas qual conselho o senhor pode dar aos jovens ou aos irmãos que estão nos assistindo? Conselho aos queridos jovens que estão nos assistindo hoje, né, neste momento, é que eu aconselho a vocês a se apegar cada dia mais com Deus, né? Se apegue com Deus, busque a presença, não deixe de orar, não deixe de jejuar. Quando o seu dirigente, você que faz parte do grupo jovem, chamar para a oração, chamar para o evangelismo, vá, porque isso é muito importante na vida do jovem. Porque cada vez que você busca ao Senhor, Ele vai lhe revestindo, vai derramando, né, os seus dons, né, vai cada dia mais se aperfeiçoando, a dedicação, a sede por estar na casa de Deus, ela vai aumentando. Imagina hoje um jovem que não pega na Bíblia. Imagina como é a vida de um jovem hoje que não se dedica à oração, né? No começo da minha fé, eu tinha um propósito com Deus de oração de madrugada, né?
Eu passei 30 dias, toda madrugada, nesse propósito, acordava, eu de 10 horas da noite eu já estava dormindo, 10 horas da noite. Eu desligava o telefone, ia dormir para acordar de 2 horas da madrugada. E isso, eu orava até onde der. Às vezes ia para as 6 horas da manhã, às vezes ia para as 5 horas da manhã, né? Até me lembro como fosse hoje, minha mãe me aperreava e dizia, vai dormir, me tá ficando doido. Mas isso é um amor, a sede de sentir a presença de Deus, né? Aquela presença extraordinária que você sente que algo está ali perto de você, que você se sente seguro, independente da situação, porque um jovem hoje revestido, preparado, né? Um jovem que ora, um jovem que lê a palavra de Deus, irmão, se vier alguma tentação sobre a sua vida, ele vai estar pronto para dizer um não. É verdade. Né? Agora, se ele não estiver pronto e preparado, né, ele corre um risco muito grande. Não tem ninguém super crente, toma o sujeito. Mas serviu um Deus que nos livra, É verdade. que honra cada passo nosso, né? José foi honrado por Deus, né? José foi tentado, né, também, aonde aquela mulher queria ter relações com ele, mas ele fugiu, né? E Deus honrou ele, mesmo ele passando por tantas dificuldades, Deus honrou José. E muitos jovens na Bíblia Sagrada, né, que teve experiência com Deus e Deus tem honrado, né? Então, jovens, vocês que estão ouvindo, né, através dessa transmissão, né, continue buscando ao Senhor Jesus, né? O segredo para ficar firme na presença de Deus é a oração e a leitura da palavra de Deus. Glória a Jesus. Não tem outro caminho. Tem não. Tem não. Conselho maravilhoso, é isso aí, irmão. É ler a palavra, é orar, consagrar a sua vida, não desistir, não parar. Glória a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Glória a Jesus. Irmão Williams, muito obrigado pela sua participação nesse vídeo. Né? Foi muito maravilhoso ouvir esse testemunho. Né? Jesus ainda hoje, ele resgata a vida, irmãos. Ele continua o mesmo. Como ele resgatou o nosso irmão Williams, hoje está aí pregando a palavra do Senhor. Ele também quer resgatar você que está nos assistindo, que ainda não se decidiu para Jesus. Né? Essa é um vídeo a qual o Senhor ele te convida a experimentar a presença dele. Glória a Deus. Uma vez que a gente sente a presença de Deus, eu tenho certeza que nunca mais você vai querer deixar de sentir a presença dele. Deus abençoe você que esteve até aqui com a gente assistindo esse vídeo. Creio eu que sua vida foi edificada. Se você quer aceitar Jesus, comenta aí, deixa aí no comentário que a gente vai estar sim orando pela sua vida e você será uma nova criatura. Uma vez mais, irmão Williams, Amém. Muito obrigado, foi uma honra. O irmão Williams vai vir outra vez, agora nos estudos. Né? Ele veio no quadro de testemunho e agora ele vai vir no outro quadro de estudo, em nome de Jesus. Aqui, Vamos lá, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe o irmão Júnior que esteve aqui. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Fica na paz e até o próximo testemunho. Testemunho edificante. Amém. Vai continuar edificando a sua vida. Deus abençoe. Em aceitar Jesus, sinceramente